eu ainda preciso dizer alguma coisa? Você já sabe o quão especial é o mata-mata da Champions League. Eu até voltei a um mundo mais antigo, com camisa dos dois clubes aqui atrás de mim, porque o destaque dos dias são esses dois times aqui. E com muito mérito. Tem quem prefira, e eu confesso que eu já fui um adepto de uma prática do futebol mais defensivo. Mas ver um jogo numa tarde de terça-feira com 9 gols não é nada mal. E assim, eu concordo com você que muito possivelmente está pensando, nossa, era para essa ser a final da Liga dos Campeões. Eu falei isso aqui no vídeo pós-quartas. São os dois times que mais jogam bola na Europa disputando uma semi. De fato, podia e deveria ser uma final. Mas se eu for olhar o copo meio cheio, se eu posso dizer que ter um Bayern de Munique e Paris Saint-Germain pode ser um copo vazio, de algum modo, em alguma porcentagem, eu preciso olhar o lado cheio do copo e dizer que teve hoje e vai ter muito mais semana que vem. Meu povo, 5-4 entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique nesse primeiro jogo de semifinal no Parque dos Príncipes. Vamos dar uma analisada no jogo, muita coisa aconteceu. Como esperado, jogo lá e cá. O Bayern de Munique com uma mudança em comparação ao que o time que vinha jogando na Champions por conta da lesão do Gnabry. No lugar dele acabou entrando o Musiala, que é titular, mas por conta da lesão acabou perdendo espaço nesse time. E o PSG que veio com um time normal, como a gente já conhece, principalmente parte do meio e do ataque, né? E no roteiro já pensado de um jogo maluco, o jogo começa de fato lá e cá, até a gente ter o gol aos 17 minutos de Harry Kane. O Luiz Dias, que esse jogo foi muito bem, tá? Eu falo aqui, né? O Luiz Dias ele navega entre o jogo que ele tá com preguiça, um jogo que ele não tá com vontade de jogar, e um jogo que ele vai muito bem. Ele lembra que é o Luiz Dias do melhor momento do Liverpool, do próprio Bayern. Às vezes até o mesmo jogo você tem as duas versões do Luiz Dias, mas nesse em específico ele estava muito bem, sofre um pênalti cedo, Harry Kane cobra e abre o placar em 1-0. A questão é que logo em sequência quem ataca é o Paris Saint-Germain e o Dembélé sai logo na cara do Neuer e chuta para fora no chute meio estranho com a perna direita. Dembélé que tem seus problemas também, né? Assim como o Luiz Dias às vezes vive na preguiça ou no topo, o Dembélé tem dia que ele tá com o pé na forma e tem dia que as finalizações dele saem bem complicadas, mas pouco depois o PSG ainda assim conseguiu um empate aos 24 minutos. Depois de uma jogada que o Désiré Doué passa para o Kvaratskhelia, ele aproveita que o Stanisic estava perdido, que o Pamecano estava mal posicionado e consegue esse gol de empate. Dando um toque já aqui, o Bayern defensivamente sofre nessa temporada, né? A questão realmente é que o ataque é muito forte, é muito competente. Mas defensivamente o Bayern tem uma média de gols sofrida alta. Tanto que a gente viu há pouco tempo atrás o time reserva tomando 3 do mais. E o time titular escalado para hoje ainda assim tem uns problemas. Eu já falei do Pamecano aqui, o Stanisic às vezes também vive meio que no mundo da lua. Eu vou falar de alguns outros depois. Mas é um problema que existe nesse time do Bayern, né? Esse time ofensivamente ele sempre está bem, mas quando defensivamente ele está mal, ele está muito mal. E o momento até que chama atenção é que o Kimmich meio que tenta acordar o Stanisic do jogo. Só que assim, isso não tem um efeito logo, porque Désiré Doué consegue achar um ataque logo em sequência, pouco depois desse gol de empate, consegue finalizar, a bola sai para escanteio e na bola cobrada pelo Dembélé, que aí sim ele estava com o pé na forma, cruza bem no primeiro pau e o João Neves se antecipa do Musiala, cabeceia sozinho para virar o jogo para o time francês. Mas a loucura do primeiro tempo ela não acaba aqui. Teve também um lance do Olise, que vai caminhando até a linha de fundo e acaba desperdiçando uma oportunidade. Teve um momento também mais cedo no jogo também do Olise, que ele entra na área para finalizar, consegue tirar a bola ali do ângulo de Safonov, mas o Marquinhos acaba salvando. Marquinhos que depois desse jogo, o brasileiro com mais partidas realizadas na Liga dos Campeões. E então, finalmente, o Olise consegue seu gol aos 41 minutos.
quando ele recebe ali na entrada da área, cercado por 4 jogadores, 4 defensores do PSG, e consegue achar um ângulo não só para finalizar, mas como não deixar chances de defesa alguma para o Safonov. Enquanto o pensamento podia ser de que o primeiro tempo já estava louco demais nesse 2-2, ainda tinha tempo do Dembélé aparecer mais uma vez para cruzar uma bola na área, a bola tocar na mão do Davis e o árbitro dá pênalti para o PSG. Eu falei, né, da questão defensiva que eu ia falar de mais um depois. O Davis realmente, depois da lesão, não conseguiu voltar a encontrar ritmo de jogo, voltar a encontrar o bom futebol. Já antecipo que esse lance que foi no finalzinho do primeiro tempo foi o final do Davis no jogo, ele no intervalo é substituído, mas falando do lance em si, o próprio Dembélé pega a bola para bater o pênalti e converte com gol aos 49 minutos. A gente vai para o intervalo, um placar de 3-2 para o PSG, e a primeira mudança é o Laimer entra no lugar do Davis, e ele até consegue uma boa chance ali no jogo. O segundo tempo começa um pouco menos veloz, com um pouco mais de calma do que o primeiro tempo, e o Laimer consegue já a primeira oportunidade do segundo tempo, um chute para fora. Só que quando o Laimer subiu, o espaço na defesa ficou. E quem ocupou esse espaço que o Laimer deixou foi o Hakimi, que se mandou para o ataque e não quis saber de nada. Ele que esquece que é lateral no bom sentido e apareceu sozinho para cruzar para o Kvaratskhelia e marcar mais um gol. O Kvaratskhelia que com esse gol chegou à marca de 15 participações em gols nessa Liga de Campeões. Realmente o georgiano vem jogando muita bola e aí sim colocando o placar para 4-2 para o PSG. E ainda assim o PSG de transição rápida conseguiu aparecer e atacar mais uma vez. Numa jogada do Désiré Doué pelo lado direito do campo, ele conseguiu achar o Dembélé sozinho do outro lado. E o Dembélé chegou na bola e ele não fez qualquer coisa. Ele viu que estava sozinho, que era só ele, o zagueiro e o Neuer. Com calma, ele tranquilizou, dominou, chutou rasteiro com a bola pegando ainda na trave antes de entrar no gol do time alemão. E cara, esse gol 58 deixava o Bayern de Munique perdendo de 5-2 para o Paris Saint-Germain. Isso só mostra a força, né? A gente está a temporada inteira dizendo da força desse time do Bayern, mas mostra como essa virada de chave no mata-mata da Champions do Paris Saint-Germain pelo segundo ano consecutivo, a gente percebe o quão forte isso é e o quanto isso afeta o time, né? E aí, curioso que foi, depois desse gol começam as mudanças, né, no time do PSG, o Zaire inclusive sai, e logo em sequência da saída do meia francês, o Kimmich cobre uma falta dentro da área, e o Upamecano, que tinha falhado defensivamente em alguns gols, consegue o seu primeiro gol de cabeça nessa Champions. Então, mesmo mal defensivamente, o Upamecano apareceu lá na frente e conseguiu converter, diminuindo o placar para o Bayern de Munique aos 64. Mas aos 69, o Bayern voltou com uma bola lançada de Harry Kane muito bonita, lá do meio de campo. Luiz Dias, quase na entrada da área, conseguiu dominar, brincar com o Marquinhos e fazer um golaço. O gol de primeiro tinha sido anulado, mas foi confirmado pelo VAR. Então, a gente saiu de um 5-2 aos 62 minutos de jogo para um 5-4 aos 69 minutos de jogo. Depois disso, a partida até diminuiu o nível. As únicas chances depois foi uma do Mayolu, aos 86 na trave, e uma chance do Kimmich de cabeça que não levou tanto perigo já nos acréscimos do segundo tempo. Então o placar foi esse, 5-4 para o Paris Saint-Germain para cima do Bayern de Munique. E assim, não tem como não se empolgar, não tem como endoidecer, não tem como não se apaixonar por essa competição, porque, cara, que jogaço, e o melhor de tudo é que tá tudo em aberto. A gente não tem noção do que vai acontecer na Allianz Arena. O Bayern tem todo o potencial do mundo de se classificar. Só que o PSG tem todo o potencial do mundo de meter 5 gols no Bayern de Munique. Isso só mostra o nível de competitividade das duas equipes. Voltando no que eu falei no começo, realmente eu posso entender que há uma certa frustração defensiva, mas assim, é sobre ver, é sobre assistir, é sobre ver o esporte. A gente precisa desses momentos também
de lúdico, do jogo muito bem jogado, de jogadas muito bem criadas, de jogadores fazendo finta, fazendo drible, marcando golaços, porque isso, ainda mais no momento que o futebol vive hoje, está longe de ser todo dia. Então, um verdadeiro obrigado para a Liga dos Campeões. A gente está de volta amanhã para falar de Atlético de Madrid e Arsenal, que eu espero que não seja um jogo chato. Eu sei que vai ser difícil manter o nível de hoje, até pela proposta de ambas as equipes, mas que, por favor, seja um jogo jogado. Eu volto aqui amanhã para falar desse duelo e também, certamente, semana que vem para falar dos jogos de volta. Eu vou ficando por aqui. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, se vocês ainda assim arriscam um palpite do que pode acontecer no jogo de volta, de quem iria se classificar. Não esquece de deixar o like e de curtir também a nossa série do Como Vem, falando das seleções da Copa do Mundo. Se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, porque eu vou ficando por aqui. Fui!